Bom dia! Bom dia, pessoal. Beleza por aí? Tudo bem? Tranquilo? E conta aí, como é que estão os vasos de planta na casa de vocês? A mãe de vocês está vendo os vasos? O cuidado com os mosquitos na postura de ovos? Tá vendo? Colocando areinha no vaso para absorção de água, para a fêmea não desovar ali. Lembra da aula passada de dengue? Então, tá tudo bem, hein? Não tem casos aí? Nas mediações da casa de vocês também não? Ótimo, ótimo, ó, nota 10. Bom, pessoal, hoje a gente vai ver então a segunda aula de dengue, né? Nós vimos a dengue 1, falamos a respeito da parte histórica dessa doença, né? E hoje então a gente vai continuar com a parte dengue 2, continuando com esse assunto tão importante, né? Onde os casos estão aumentando cada vez mais na capital, como a grande São Paulo também, ok? É nível de Brasil também. Então, satisfação em encontrá-los novamente e vem comigo, tá? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, dengue 2, tá? Hoje é a segunda aulinha de dengue. Quando você fala em dengue, você fala em transmissor. Quem transmite, também chamado de vetor, transmissor, ok? Então, pessoal, vamos comentar um pouquinho a respeito do transmissor da dengue, do vetor, falando alguma coisa importante a respeito dele, que é matéria de vestibular também. São conceitos importantes. Tá? Então, quem é o vetor dessa doença? É o pernilongo? É um mosquito? É mosca? Quem transmite a dengue? É a mosca tsetse? Não. Tá? É, por exemplo, o mosquito culex, transmissor da elefantise? Não. Tá certo? É o transmissor da doença de Chagas? O barbeiro? Não. Nós temos então o transmissor da dengue como sendo o famoso e famigerado e faminta, vampira, tá? A fêmea do mosquito Aedes aegypti. Isso mesmo, Aedes aegypti. A fêmea. Você vê essas mulheres até no mundo animal, são terríveis, né? Olha só. Fica zumbindo no seu ouvido para depois... É mole, cara. É mole. Então a fêmea do Aedes aegypti é a transmissora dessa doença, é o vetor. Tá certo? Alguma coisa interessante. A palavra Aedes, ela vem do grego e significa odioso. Tá certo? Odioso. E outra palavra, Egipto, significa, em latim, Egito. Tá certo? Então essa parte aí para você ver o significado das palavras, né? Ok? Agora, quem que é um transmissor? O transmissor é um mosquito do gênero Aedes, espécie Aedes aegypti. A fêmea. Ela, obviamente, pertence ao filo dos artrópodes, a classe insecta, ou classe dos insetos, né? Hematófaga, tá certo? Pertence à ordem dos dípteros, família Culicidae, né? Culicidae. Agora, é interessante, pessoal, que, né, e obviamente, né, gente, gênero Aedes, espécie Aedes aegypti. Agora, o mais interessante é que a fêmea que é o vetor, a fêmea que transmite essa doença, né? Agora, cuidado, quando você fala em termos de Aedes aegypti, esse mosquito que não é uma mosca, né, é um mosquitinho, tá? Não existe apenas a espécie Aedes aegypti que é transmissor da doença. Existem outras que podem transmitir também essa doença, além do nosso querido e famoso e popstar Aedes aegypti. É bom saber isso. Então existe o Aedes albopictus. Aedes albopictus chamado de, lá na Ásia, de tigre asiático.
herpes asiático, Aedes albopictus, exato. Isso cai em vestibular, professor? Cai sim. Cai no Enem? Cai sim. Eu preciso saber? Precisa. E nada, cara, presta atenção aí. Tá? Além desse, pessoal, dessa espécie, né, do Aedes albopictus, existe também, né, a espécie Polinesiensis. Como é que é? Polinesiensis? Polinesiensis. É uma outra espécie de mosquitinho Aedes que pode ser transmissor também. Polinesiensis? É difícil guardar? É chato, né? Mas é bom saber que eles são transmissores também, né? E também existe o Aedes scutellarius, outra espécie que pode ser transmissora também da dengue, ok? Tá? Mas o principal vetor e transmissor é o Aedes aegypti, certo? Agora, pessoal, olha que interessante, né? Quando a fêmea ela bota o ovo, quando ela faz a postura dos ovos, aquela água semi-limpa ou limpa, hoje em dia até meia sujinha ela vai lá, água parada, não em água corrente, tá? De 100 a 200 ovos em cada ciclo reprodutivo. 100 a 200 ovos em cada ciclo reprodutivo? Exatamente. É ovo para dedéu, tá? Agora, se nós sabemos que existe um vetor, que esse vetor é uma combinação de calor e chuva na zona tropical, precisamos tomar cuidado, principalmente aqueles cuidados básicos que nós vamos falar. As fêmeas, o macho não, as fêmeas são transmissores, ok? Uma pessoa infectada, ou seja, né, uma fêmea infectada, quando ela pica uma pessoa contaminada, a fêmea só fica infectada quando ela pica uma pessoa contaminada. Se a fêmea não picar uma pessoa contaminada, ela não adquire o vírus, ela não é um Aedes transmissor. Mas aí que tá o negócio, como é que você vai saber? Você vai perguntar para a fêmea do mosquito Aedes e vai falar assim, escuta, senhorita, a senhora é portadora do vírus? Se ela falar que ela é transmissora. Se ela falar que não é. Tá certo? Você vai ter que conversar com a mosquita. Você vai conversar com ela. Você vai falar assim, por favor, eu preciso comprar uma... pera um pouquinho, antes de você picar, eu quero saber se você é uma fêmea contaminada com vírus. É uma doença virótica, não esqueçam disso da aula passada. Né? Se ela falar que não, pode picar. Se ela falar que é portadora, tem, você fala, então não, então cai fora. Você vai falar isso, conversar com a mosquita? Não tem jeito de saber, tá certo? Então o que acontece? Quando a fêmea infectada, ela pica uma pessoa contaminada, é o ciclo da doença, tá certo? Né? Demora mais ou menos de 8 a 10 dias para migrar o vírus do intestino até as glândulas salivares da mosquita, tá certo? Onde o vírus é liberado através da saliva. Olha que interessante, hein? Inclusive a saliva dos mosquitos, tá certo? Principalmente, elas têm uma substância anticoagulante que quando ela pega, ela utiliza o seu aparelho picador-sugador, quando ela vai picar, né? Ela larga a saliva anticoagulante e fica, tá certo? Chupando o seu sangue. Então, no caso da fêmea, quando ela fica infectada, picando uma pessoa contaminada, o que acontece? Esse vírus ele migra para o intestino e depois sobe para as glândulas salivares, então, tá certo? Passando o vírus à pessoa sadia ou à pessoa já contaminada também. E nada, zero, nada acontece com ela. Nada acontece com o mosquito. Nada acontece com a fêmea. Nada acontece com o inseto. Tá certo? É mais ou menos igual assim a doença de Chagas, só que a doença de Chagas acaba também estragando um pouco o corpo do barbeiro. Agora, quais os outros meios de contaminação? Tá certo? Doação de órgãos, transmissão de sangue, transmissão vertical de mãe para o feto, vertical também é possível. Lá em Singapura, a doença é endêmica lá. Tá? E o risco lá é mais ou menos de 6 a 10 mil, tá certo?
durante a transfusão sanguínea. Meu pai! Como é que é? Lá em Singapura, Singapura, certo? Lá, o que acontece então? Lá em Singapura, o risco de contaminação é de 6 para 10 mil pessoas durante a transfusão sanguínea. Você acha? Você acha? Agora um negócio interessante sobre esse vetor, sobre essa transmissora fêmea, tá certo? Ela suga, olha só essa curiosidade, ela suga 0,0025 ml de sangue, que corresponde a mais ou menos umas 3 vezes o peso do inseto. Aqui no Barbeirão também, que nem o transmissor da doença de Chagas. Chupa, até atingir mais ou menos 3 vezes o peso do inseto, 0,0025 ml de sangue. Realmente é sangue pra dedéu. Tá certo? Então, gente, essa é a transmissora da doença da dengue. Tá certo? É bom saber disso, é importante vocês saberem a respeito, que não existe apenas uma espécie de transmissora, existe o tigre asiático, tá certo? Na Ásia, que é o Albopictus, né? Existe também uma outra espécie que transmite também a doença, que seria o Aedes polinesiensis, e também existe uma outra espécie chamada de Aedes cutelaris. É importante saber? É importante saber. Se o mosquito picar, que esse mosquita, né? A gente fala mosquito, mas não é mosquito. Pica uma pessoa sadia e ela não tiver o vírus, a pessoa não pega nada. Agora, se ela for portadora do vírus, essa pessoa começa a ficar doente também. Ok? Tá? Nas próximas aulas, a gente vai encerrar com o dengue 3. Eu dei uma atenção especial para o transmissor, que é muito importante você saber a respeito. Esses detalhes aí. E na próxima aula a gente encerra a dengue com dengue 3 falando dos sintomas, da profilaxia adequada, do tratamento, né, a respeito. Tá? Só para adiantar, como é que impede um mosquitinho desse de entrar em casa? Telas de proteção, telas, cuidar dos vasos de plantas que eu falei para vocês, ter um cuidado especial ao redor da residência. Se você mora numa região do interior que tenha lagos são águas mais paradas, ela utiliza a postura, criação de peixes larvófagos que adoram comer larvas de aedes e outros mosquitos. Tá? Tudo isso previne, então, detetização, tudo isso previne, então, a manifestação dessa doença que está aumentando cada vez mais agora, nessa época de combinação de calor e chuva. Né? Calor, altas temperaturas e chuva também. Tá ok? Fechou? Fechou. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, deixa eu beber uma aguinha. Vocês estão se hidratando aí, pessoal? Precisa se hidratar bastante, hein? Ó, calor miserável, hein? Ó. Deliciosa. É água, viu? Água. Você mata a sede com água. Mesmo não tendo sede, você precisa beber. Se você na sua casa tiver pessoas mais idosas, as pessoas mais idosas não gostam de beber muita água, precisa hidratar essas pessoas. Quanto mais velho, mais ressecado. Quanto mais novo, mais aguado. Eu, como sou um cara jovem, sou mais hidratado, tá bom? Ok? Falou, gente. Grande abraço para vocês, tudo de bom, vocês também. Ok? Qualquer coisa, fala na comunicação lá do vídeo que a gente conversa. Um grande abraço para vocês, ok? Falou? Juízo, hein? Vamos estudar aí, pessoal, tá bom? Então, até a próxima aula com a dengue 3, a gente conversa aí, tá? Oi, Corinthians! Final do Campeonato Paulista, ó. Pegar o peixe. Falou, gente. Até mais aí. Falou.